Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao Recapitulando 7. É um prazer ter vocês aqui conosco. E agora tenho que dar uma notícia. Por um lado é boa e por outro lado é ruim. Porque agora nós vamos fazer o Recapitulando 7 um pouquinho mais enxuto, aí, mais curto. E para que seja mais curto, vamos ter sempre só um convidado, né? Eu e mais alguém batendo um papo. Mas a nossa intenção é que todos que já participaram conosco, e até outros mais, participem também com mais frequência aí, Pastor Vinícius, Pastor Pedro, Pastor Erickson, mas a gente quer reduzir o tempo para que você possa aproveitar melhor e a gente possa dar mais profundidade nos temas que nós temos estudado juntos. Então, fica com a gente, porque a gente está pensando em vocês, dar ferramentas para que vocês utilizem, dá um clique aí no inscrever-se, dá um like no vídeo, clica no sininho para avisar quando tiver mais vídeos no canal, para que também o YouTube também espalhe aí essas mensagens para todas as pessoas. E aí, com a gente, vocês já conhecem, já uma figurinha carimbada aqui no nosso Recapitulando 7, Pastor Vinícius. Seja bem-vindo mais uma vez. A casa agora é tua já, né? Então, seja legal, legal. Obrigado, Pastor Gerson. Olá, gente. Boa noite. Não sei, provavelmente muitos de vocês não vê à noite, mas se você não está vendo à noite, um bom momento que você esteja. E eu fiquei muito contente, porque agora a gente está numa nova fase, né? Agora eu vou chamar de Recapitulando Pocket. É um mais curto, direto no ponto, mas também com uma vantagem tremenda para você, porque agora o tempo da nossa conversa vai ser mais ou menos o tempo que você tem para recapitular a lição lá na sua classe, na sua unidade, no próximo sábado. Às vezes ficava difícil, porque a gente fazia um estudo de 1 hora para você tentar recapitular ali e rever alguns pontos em 20, 30 minutos. Agora vai ficar na veia. Maravilha. E quer falar ali do canal? Quem está indo com a gente aqui a primeira vez, chegou agora, tem um canal... Verdade. Nós temos um canal no YouTube, o Pão com Mostarda, palavra e fé de um jeito diferente. Pão é uma analogia para a palavra de Deus, e mostarda, Jesus falou, né, que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode fazer coisas extraordinárias, e o segredo é sempre unir a palavra de Deus e a fé. É assim que as coisas acontecem. Nós temos um canal no YouTube com mensagens, com treinamentos, com palestras voltadas para novas gerações, e um podcast também, onde nós estudamos a Bíblia realmente de um jeito diferente, numa linguagem um pouco mais contemporânea. Você pode procurar esse podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Você vai encontrar lá Pão com Mostarda. Top. Então já sabe, né? Vai lá, se inscreve também, canal Pão com Mostarda. E não esquece de recomendar coisa boa, divide com os outros. Isso mesmo. Pão com Mostarda, Recapitulando 7. Divulga aí. Na verdade, a gente não quer seguidores para nós, queremos seguidores para o Senhor Jesus. Esse é o plano, né? E hoje vamos começar recapitulando a primeira lição do 4º trimestre, talvez a lição mais desafiadora, porque é o 4º trimestre do final de uma pandemia, que a gente não sabe se está no final ainda. Vamos assumir que é o final, né? Vamos assumir que é o final. Então, foi desafiador esse ano de 2020, mas temos a certeza que Deus está conosco, está nos guiando, e vamos continuar firme, né? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E o título geral da lição é Educação e Redenção. Educação e redenção. O debate no meio cultural é o seguinte: volta ou não volta a educação em sala de aula? E aí, falar disso, a gente vai falar dessa primeira lição, a educação do Jardim do Éden, que é a primeira sala de aula da história. E agora, sabe que, claro, era muito melhor que nós estivéssemos conversando sobre esse assunto sem pandemia, sem Covid, sem nada. Mas esse período onde a sala de aula ela foi, como o espaço físico ela foi desativada e começou a ser online, não sei para você, Gerson, mas para mim mostrou muito o seguinte, que para que haja conhecimento, aprendizado, para que haja transmissão de conteúdo, não basta o conteúdo. O ambiente faz muita diferença. Porque estou vendo professores, orientadores se desdobrando, fazendo o impossível para tentar, via online, tentar entregar um conteúdo melhor, uma aula cada vez mais preparada. Mas a verdade é que a absorção por parte da classe não é a mesma. E isso me faz pensar o seguinte: para formar seres humanos à sua imagem e semelhança, já na largada,
Deus se preocupou em colocar eles na melhor sala de aula, no melhor ambiente, porque ambiente faz sim toda a diferença. É verdade. E olha que interessante isso, porque quando a gente, por exemplo, eu estudei em escola pública minha vida toda, nunca estudei em escola particular. E quando eu chegava na aula, normalmente era aquela sala de aula comum, sem nada, parede, janela, quadro, onde ia ser colocada a informação e a gente tinha que reter. Só que eu tinha um professor que tinha a cara do Einstein. Ele era todo cabelo branco, assim, aquele estilo cientista maluco. Eu estudava no Silva Jardim, em São Paulo, fica quem conhece lá, no Tucuruvi, é uma escola milenar, né? Tem mais de 100 anos aquela escola, bem tradicional. E ele restilizou toda a sala. Então, quando a gente chegava na sala dele, era uma sala toda top, toda cheia de informações. E a gente ficava ali e ele tratava exatamente de biologia, né? Então, ele colocava lá nas paredes, coisa. E foi talvez meu primeiro contato, na verdade, o ensino médio eu estudei no Silva Jardim, e no ensino fundamental eu estudava no Luiz Amaral Wagner, a gente chamava de Lau, no famoso e tradicional bairro do Jaçanã, em São Paulo, né? Daquela música Moro no Jaçanã, sabe? Eu estudava lá. E lá era diferente, lá todas as salas eram restilizadas, assim, top. Quando eu fui para o Seu Jardim, já era uma escola mais tradicional, então só tinha essa sala restilizada. E hoje a gente vê que as salas, quando elas mudam assim e colocam o ambiente para o aprendizado, ele se torna mais fácil. Por quê? Porque o aluno entra na sala de aula, ele já está aprendendo. Ele não Uhum. espera o professor escrever alguma coisa na lousa. Ele olha em volta e ele já está aprendendo o tempo todo, constantemente, aprendendo não só da matéria, mas de várias áreas da vida. E é o que acontece com o Jardim do Éden, né? E sabe, Gerson, eu acho que esse é um bom momento. Eu vou falar um pouco aqui, puxar a brasa para o meu assado, mas eu acredito que o princípio ele se aplica para todo mundo, para todas as escolas sabatinas do planeta. Eu acho que é uma baita oportunidade essa semana para nós começarmos a pensar um pouquinho mais no ambiente físico das nossas unidades. A gente fala sempre da classe do jovem ser customizada, ter a cara do jovem, mas a gente também pode pensar um pouquinho nas nossas igrejas. Será que nós estamos caprichando no ambiente? Será que ele está atrativo? Será que ele está facilitando o ensino? Porque algumas coisas a gente tem que pensar. Agora, praticamente, talvez uma ou outra igreja ainda esteja se dividindo por unidades. A maioria está fazendo a recapitulação de forma geral. Gente, tem que criar meios para que o aprendizado seja mais eficaz. Quem sabe com imagens, uma recepção legal, um ambiente agradável. O fato de nós estarmos distantes já é um dificultador. Tem que tornar esse processo um pouco mais atrativo e que seja relevante. Vamos pegar o princípio do Éden. Deus tinha muito para passar para Adão e Eva. E ele preparou o ambiente. Sabe, eu acho que com algumas mudanças, quem sabe pensar no som, na iluminação, na estética da nossa igreja, do ambiente onde está a nossa classe, às vezes os resultados podem ser multiplicados só alterando a estrutura. É verdade. E isso é extremamente importante para o professor. O professor não pode pensar somente em pegar e passar o conteúdo, né? Ele precisa se aprofundar nisso. E aí já vai a dica para o professor. Talvez ele pode fazer uma dinâmica, talvez ele pode levar uma folha impressa para trazer uma lição importante. Às vezes ele pode pedir para algum aluno trazer algo que ele conheça ou que possa contribuir para esse momento, né? Para que realmente Isso mesmo. faça diferença na vida de quem está ouvindo. E isso é extremamente importante, fundamental, para que o aprendizado ocorra. E a gente pode ir até vou usar aqui o verso para memorizar, que diz assim: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Na verdade, Deus é o grande mestre. E o que eu achei interessante é que a lição já começa assim, ó, no segundo parágrafo de sábado, fala: o método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem um modelo durante todo o tempo subsequente. Então, o aprendizado onde você vê, você ouve, você coloca as mãos, você experimenta, isso realmente acaba se tornando
um fator primordial. Sabe que, diferente do Gerson, eu tive uma oportunidade que, olha, para mim fez muita diferença, eu sou muito grato aos meus pais por isso. Eu tive a oportunidade de estudar toda a minha vida acadêmica dentro de escolas adventistas. E no passado, um passado bem distante, os uniformes eram diferentes, a logomarca era diferente, mas até o slogan era diferente. Porque hoje nós temos várias, mas tinha uma que era o seguinte, quando era na época da mãozinha, assim, segurando uma chaminha, tinha educação adventista é educação integral. Porque a lógica do negócio é que educação de verdade não é só transmitir informação, é aquela vivência, aquela experiência que te muda e te molda também por completo. Aí você vê que a educação nunca foi plano de Deus, que a educação fosse um detentor máximo do saber, transmitindo conteúdo como se fosse uma máquina e tábuas rasas ali só absorvendo um conteúdo meramente teórico, uma ideia meramente filosófica. Quando a gente vai na Bíblia, o conceito de estudo, de aprendizado, ele é integral. A pessoa aprende a parte teórica, claro que sim. Deus falava com o casal a cada viração do dia, mas eles experimentavam a parte prática. Eles plantavam, eles cuidavam do jardim, eles viam o processo de nascimento, de desenvolvimento, de maturação de uma planta. Isso ia dando lições tremendas para eles. Eles olhavam para o céu e estudavam, no contexto deles, astronomia, física, eles viam como é que era a passagem do tempo. Um conhecimento que era experimentado. A grande dificuldade que nós temos hoje é que anos e anos de bancos escolares fizeram que a gente acreditasse que conhecimento mesmo é só você saber algumas frases, algum conteúdo, e isso vai ser conhecimento. E às vezes a gente vai para a igreja pensando que é assim também. E eu conheço muita gente que tem um conhecimento de conteúdo bíblico extraordinário, mas na hora de executar isso na prática é um desastre. É o que Tiago diz, né? Não seja apenas ouvintes da palavra, mas sejam também exatamente praticantes, né? E eu peguei aqui, já estou aqui com a minha internet aberta aqui na mão, e eu peguei a pirâmide de William Glasser, né? E é interessante que ele coloque uma estrutura bem simples como funciona o aprendizado. E aí o topo da pirâmide é uma pirâmide, o topo da pirâmide, que é aquela parte bem pequena, ele coloca assim, você aprende 10% lendo. Aí depois vai baixando 20% escutando, 30% vendo, 50% se você vê e escutar junto. Aí você vê e escuta 50%. Esse é o método de aprendizado passivo, que muitas vezes é o que a gente tem passado nas unidades de escola sabatina. Leu, escutou e às vezes viu, né? Porque não tem muito visual ali. É só o ver, e ler e escutar. Isso dá 30% só, não é quase nada. Você, de 100%, você vai lembrar só 30%. É horrível. Não funciona. Então, precisa ver, e quando você vê e escuta, melhora. Mas olha o que acontece quando começa essa interação. Não o professor simplesmente falando, mas ocorre uma interação entre os alunos. 70% de absorção você aprende conversando, perguntando, repetindo, numerando, reproduzindo, definindo e debatendo. E agora que eu acho que vai ser legal esse trimestre, pastor, porque a gente vai poder ter várias oportunidades para a gente pegar princípios da lição para mudar a nossa didática. Né? Sabe que de vez em quando eu ainda vejo alguns defensores de unidades, de classes um pouco maiores. Pois essa pirâmide da transmissão, da educação, ela é uma declaração simples e bem objetiva de que grandes classes não vão funcionar tão bem. Porque numa grande classe, você vai se resumir aos 20% ali, se não me engano, que é quem só ouve. É isso que vai acontecer. Não tem como... Imagina, numa igreja que tem lá 30, 50, 60 membros, não dá para os 60 falarem. Você vai absorver conhecimento só ouvindo. E o aproveitamento vai ser baixo. Agora, numa classe pequena, numa conversa, num debate, numa troca de perguntas e respostas, naturalmente o valor já é multiplicado. Exatamente. E aí, você vê 80% é o praticar. Se a pessoa pratica, 80% de aprendizado. 95% quando a pessoa ensina outros. Então, acho que esse que seria o campo, né?
A escola sabatina trabalha com isso. Dos 70 aos 95. Se o professor for um professor que envolve os alunos a participarem, a perguntarem, a conversarem, a debaterem, a numerarem, a repetirem o que foi dito, definir o que vai acontecer, 70%. E hoje, talvez, a gente tenha poucas unidades no mundo todo, até pela metodologia, que possa realmente experimentar esse 70%. Tem as que experimentam esse 70% de aprendizado? Tem. Porém, nós temos que ir adiante, praticar e ensinar outros, 95%. Esse é o método de aprendizado ativo mesmo, né? Aí é aquele que vai para cima mesmo, é totalmente ativo. E se você está interessado nisso, você que está nos assistindo aí, clica lá, coloca assim, ó, Pirâmide de Glasser, Glassser, Pirâmide de Glasser. Você vai ver como funciona o método de aprendizado. E Deus que não foi Glasser que inventou isso, né? Na verdade foi Deus. Eu estou falando aqui até errado o nome do sujeito, né? Glaser, né? O nome exato dele. Mas é interessante que Deus é que criou isso. Não foi ele. Ele só viu que era assim. Mas foi o próprio Deus. E isso é uma evidência do Éden, né? É uma evidência. E fica claro o seguinte, eu não quero furar depois, então vou pegar uma ideia um pouco diferente dentro da primeira parte da lição, que anda falando sobre o ambiente, que Deus criou seres humanos para serem educados, para serem aperfeiçoados, para que haja desenvolvimento. Deus não criou um projeto final pronto. Tanto é que ele falou assim, olha, vocês dominem a terra, se multipliquem, cresçam, envolve crescimento, envolve desenvolvimento. E isso me dá uma dica também, que muitas vezes nós nos frustramos como líderes da igreja, e ao estudar a Bíblia com outras pessoas, e mesmo como professor de escola sabatina, porque às vezes os nossos alunos não vêm prontos. Mas nunca foi plano de Deus que fosse pronto. Nós somos seres em desenvolvimento e que precisam estudar, que precisam aprender, que precisam ser educados. Então, uma dica para você, professor, não se frustre, porque se de repente os teus alunos, aquelas pessoas com quem você está interagindo, se elas não estão no nível que você gostaria que elas estivessem, é plano de Deus que juntos se desenvolvam. E quem sabe, em algum momento, você chegue a dominar alguns conteúdos, como era o plano de Deus ali. Exato, exatamente. E isso faz toda a diferença, né? Total diferença. E é isso que nós precisamos, né? Começar a executar isso, utilizar isso, entender isso, fazer tu praticar isso, né? E eu quero até dar uma sequência aqui e eu quero mostrar algo ou conversar algo interessante aqui que me chamou bastante atenção na lição, que é já a parte de segunda-feira, que é a intromissão aí. Fala assim, ó, uma das alegrias dos professores é organizar a sala de aula, pendurar quadros de avisos, organizar suprimentos e tornar a sala agradável. Considerando a visão de Deus para a sua sala de aula, o jardim do Éden, vemos o cuidado divino ao preparar um ambiente de aprendizado para Adão e Eva. Ele desejava cercá-los de beleza. Cada flor, cada pássaro, animal e árvore oferecia uma oportunidade para aprender mais sobre o mundo e sobre o Criador. E eu gostei dessa parte final. Cada detalhe era para aprender mais sobre o mundo, mas principalmente para aprender mais sobre o Criador. E isso era imersão no aprendizado, na biologia. A gente pega os grandes pensadores, os grandes cientistas, eles observavam a natureza, né? Você pega Sir Isaac Newton, você pega, sei lá, outros aí, eles estavam observando, até na matemática, era uma observação constante da natureza. E sabe o que eu percebo também, quando você falou o texto, estava lembrando, que uma coisa que me chama a atenção é que Deus providenciou coisas que poderiam ser usadas pelo ser humano para que conhecessem ele melhor. E entre as coisas que ele providenciou, tem duas, entre várias que foram citadas, mas tem duas que me vêm, três, na verdade, vem muito na mente. Deus providenciou um lar, um relacionamento, uma outra pessoa, no caso Adão e Eva, e também trabalho. E agora vem uma coisa importante aqui.
a gente precisa enxergar Deus agindo na nossa casa, a gente precisa enxergar Deus agindo no nosso trabalho e precisa Sim. enxergar Deus agindo na nossa família. Vou dar uma frase forte aqui, mas presta atenção. Talvez o seu cônjuge seja o meio mais eficaz que Deus encontrou para que você o conhecesse melhor. Não existe casamento perfeito, assim, casamento que nunca rola estresse, isso não existe. Mas, às vezes, com o teu cônjuge, vou falar no meu caso, com a Dani, é o melhor meio que Deus encontrou para me falar mais sobre ele. Com o Gerson, pastor Gerson, a mesma coisa, e você que está nos assistindo é o mesmo princípio. Deus providenciou coisas e situações onde o Adão poderia facilmente ter um vislumbre melhor de Deus. E olha que ele se encontrava com Deus pessoalmente todo dia. E mesmo assim Deus entendeu, não, um lar, um relacionamento e trabalho. Assim ele vai me entender melhor. Então, já numa largada aqui, eu quero dizer, ó, afasta a preguiça, ajeita a tua casa e procura manter bom relacionamento com as pessoas. Nós já começamos na largada a ter um vislumbre mais claro de quem é Deus na nossa vida. Exatamente. E sabe que isso é um texto bíblico, né? Fala dos filhos, mas isso pode se encaixar, como você falou, é o Deuteronômio, capítulo 6, né? Deuteronômio, capítulo 6, trata de pegar ali, só para 6, a partir do verso 4, que fala do amor a Deus, né? Para ensinar os filhos. Mas isso também é relacionado ao cônjuge, porque é o casal que tem que ensinar os filhos, né? Não é só uma das partes. E a gente aprende de Deus também, realmente, nesse relacionamento. 6,4 diz assim, de Deuteronômio: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Fala de todos os ambientes que a pessoa pode estar, né? Exatamente. Está no caminho, acordou, foi dormir, não é suficiente, coloca diante dos olhos, ainda não está, põe na mão, se não está, coloca ali eu vejo que isso é uma vacina que Deus está tentando nos dar para uma realidade que não era para o momento de Adão, mas que inevitavelmente chegaria à humanidade, que é a situação que nós vemos hoje, que é a tentação de deixar Deus trancafiado no prédio da igreja, onde a gente tem um encontro com Ele e aprende dele 2, 3 horas por semana, e olhe lá e acabou. Não, o relacionamento com Deus ele tem que estar no teu trabalho, na tua casa, no teu relacionamento entre iguais. É assim que a gente aprende de verdade quem Ele é. Então o Éden não era só um lar, né? O Éden era um lar, ao mesmo tempo sala de aula, ao mesmo tempo uma igreja. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele completava tudo, né? Um aspecto que se aprofundava na ciência. E até por isso, o inimigo fez questão de botar todas as suas energias para tirar o ser humano do Éden. Se permanecendo no Éden, muitos dos enganos dele iam virar em nada, não tinha força. Tinha que tirar daquele ambiente. É aquela mesma história do leão que fica rugindo em volta, né? Para ver se do grupo que ele está caçando sai do ambiente. Fora do ambiente, ele é vítima. É o que está acontecendo aqui. Satanás fez de tudo. Olha, ele se personificou, ele mentiu, ele enganou, ele fez de tudo para tirar daquele ambiente. Isso aí, eu gosto muito de futebol, é a mesma coisa que jogar futebol. Vencer em casa é mais fácil do que vencer fora de casa. O ser humano estava na sua casa, agora fora de casa, aí quando não toma goleada, já é lucro. Já é fato. E ainda perderiam a presença de Deus, né, do próprio Exatamente. Deus. E isso causou um reflexo interessante. Gênesis 3, 1 a 6, mostra que o processo que Deus tinha construído foi desconstruído com isso, com o momento da queda, né? A queda causou um dano, foi como se um vândalo destruísse a sala de aula. É isso mesmo. O que aconteceu? Aqui eu separei até 3 partes aqui que fala, primeiro, 3:1, né? Gênesis 3:1 trata
questiona a palavra de Deus. Antes, a palavra era irrefutável. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora questiona. Mas será que é assim mesmo? Sabe que o Futura diz que não são as perguntas que movem o mundo, né? São as respostas, né? É um dos slogans aí do canal Futura, né? Mas se a gente parar para pensar, quando você questiona, você pode estar manipulando a resposta, dependendo da pergunta. E Satanás questiona. Segundo, Sim. no E capítulo... o questionamento ele é curioso, porque, como você falou, ele não é um assim, não, será que Deus não está mentindo? Não, não, ele não faz isso. Ele só faz a pergunta num assunto onde não havia a necessidade da pergunta para semear a dúvida. Exato. Porque as dúvidas, elas têm o seu papel no nosso processo de aprendizado, de educação. Elas fazem você buscar novas respostas. Só que essa resposta, Eva já tinha. Já tinha. Deus já tinha falado, dessa aqui você não vai comer. Foi isso que eu te disse. Ela não tinha ali já era uma verdade absoluta. Aí o questionamento não é tanto sobre a verdade, mas sobre o autor dela. Exatamente. Ó, você vê, ele fala assim, é assim que Deus disse? Tipo, eu tô com dúvida. E a dúvida parece uma coisa boa, assim, no sentido de a gente falar assim, não, vou ajudar a esclarecer a dúvida. A serpente chega e fala assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Na verdade, esse conhecimento, essa dúvida, ele sabia que Deus não tinha dito aquilo, mas ele questiona. Aí no verso 4, ele fala assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Agora ele nega. Ele fala, não, não é assim. E depois ele substitui, o verso 5 fala assim, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí tem a substituição, né? E aí é o que acontece no processo de educação hoje. Às vezes, antes o professor falava, a gente falava, é isso mesmo, beleza. Agora, a gente começa a colocar assim, mas será? Mas a ciência diz assim, a Bíblia diz assado. Cara, eu vou levantar uma treta aqui violenta. Quem fez pedagogia vai me odiar agora com todas as forças. Sabe que o patrono da educação no Brasil é um senhor chamado Paulo Freire, Dr. Paulo Freire. E um dos princípios de Paulo Freire é o seguinte, é que a educação ela é uma via de mão dupla, onde o professor passa aquilo que ele tem e o aluno passa aquilo que ele tem. E é nessa interação que acontece o aprendizado, porque o aluno não vem zerado. Eu vou, sinceramente, questionar muito isso. Não porque eu acho que o aluno venha zerado. Claro que não, ele tem um lar, ele tem uma família, ele tem uma origem. Mas em alguns conteúdos, principalmente dentro da sala de aula, ou hoje no ambiente virtual, dependendo do conteúdo, sim, o professor é que detém o conhecimento, o aluno precisa ficar quieto e aprender, não tem jeito. Aqui no Éden, é isso que está acontecendo. Qual que é o drama? É que Deus ele não tem o que aprender com você. Ele conversa por um método pedagógico, um método didático dele. Mas você não tem nada a oferecer para Deus. Só que aqui, a serpente está virando assim, não, é porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ficar que nem ele. Aí não vai mais ter crescimento. Você já vai ter atingido tudo. Olha a falácia, a mentira. Achar que a gente vai chegar a algum momento onde vão ser equiparados a Deus. Não. Educação pressupõe outra realidade, que há um Deus que é detentor da verdade e nós que estamos aprendendo. Exatamente. E aí, vamos dar a sequência aí na lição de terça, e aí a gente aprofunda mais isso aqui, porque a lição de terça, ela dá esse sentido, né? Negligenciando a mensagem, né? E aí trata de uma questão do bom e da má educação, de um contraponto aí. Então, para desviar Eva da boa educação, o que ele fez? O que Satanás faz? Ele usa a audição, a visão, o tato e o paladar. Olha que interessante. Ele faz exatamente o que a pirâmide de Gleiser faz. E se envolver, aprende. E tocar, se participar, se discutir. Ou seja, se você praticar, e a última fase da pirâmide é se você ensinar outro. O que ela faz? Aqui acontece exatamente isso. No verso 6 diz assim,
no 6. Não, primeiro na audição ali, né? Ela ouve. No 3:1 ali, ela ouve. Depois no 5, fala assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis Olhos, conhecidos. visão. A visão. Você vai ter os olhos abertos, você vai enxergar coisas que antes você não enxerga. E aí, depois, no 3:6, vai o tato. Fala assim, ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, de novo a visão, a árvore desejável para dar entendimento, o que, que ela faz? Tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao seu marido e ele comeu. Ela pega. Claro que tem uma brincadeira, o pastor Rafael Santos fazia essa brincadeira, ele falava assim, que a fruta aqui era o coco. Aí a gente brincando, irmãos, é brincadeira, não vai entender mal isso aqui. Mas era uma brincadeira que ele fazia. Ele falava assim: ah, não, a fruta era o coco. Mas por quê, pastor Rafael? Como você sabe que é o coco? Tá aqui, ó. Ela tomou do fruto e comeu. Que fruta você toma e depois come? É o coco. Você toma a água e depois come a polpa. E é, claro, uma brincadeira. Mas aqui mostra o tomou, o pegou. Ela tocou no fruto. E agora E aí, aqui eu vou. ela comeu, e comer aí encaixa o paladar. E aí ela tinha participado de tudo. Né? E aqui vou falar de um perigo, que é o seguinte: existe na nossa sociedade uma herança de um movimento chamado racionalismo, que praticamente não existe mais, mas deixou suas consequências. Uma delas é que tudo a gente quer ter um argumento, a gente quer ter provas, pesar na balança as evidências para tomar uma decisão. E isso é muito perigoso, porque isso funciona em muitas coisas, mas não em todas. Porque se você pesar na balança da evidência que Eva tinha agora, a serpente tinha razão. Sim. Porque ela comeu o fruto e ela continuava viva. Ela a evidência dava margem para a dúvida. Só que agora eu vou dizer uma coisa. Ela conseguia ver, tocar, exato, ouvir, exato. Experimentar, não era a morte. A morte ocorreu no micro, mas no macro não tinha, né? Exatamente. E aqui vai uma lição tremenda para a gente. Olha, a Bíblia fala para você estudar cada vez mais a Bíblia, para você procurar da razão da esperança que é em você. Não se canse, não se furte de estudar a Bíblia. Mas lembra que há um detalhe que é assim, ó, o apóstolo Paulo diz que coisas espirituais a gente só consegue discernir com o espírito, espiritualmente. Não é na base do empiricismo, não é na base do racionalismo, do argumento, da filosofia. Tem coisas que não. Tem coisas que a Bíblia vai nos dizer e a gente entende pela ação do Espírito Santo em nós. Isso não é negacionismo da ciência. Eu acho que nós temos que estudar, desenvolver. A ciência tem um papel fundamental na nossa educação. Mas cuidado para tomar as grandes decisões da sua vida só baseado naquilo que você está vendo agora, naquilo que você está experimentando nos teus sentidos de agora. Porque, como disse o pastor Gerson, às vezes o macro do teu entendimento é ainda muito pequeno diante do macro da realidade. Exatamente, olha só, esse é o texto de 1 Coríntios 2, né, 14 e 15, fala, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E aí vai aquilo que você tinha falado. A gente não tem como instruir o Senhor. Quem pode conhecer a mente do Senhor para que possa instruir? Porém, temos a mente de Cristo, ou seja, porque nós fomos instruídos pelo Cristo e pelo Cristo. Vou usar o cristianismo como um cristianismo real e verdadeiro, não cristianismo como se entende na cultura. Porque... Não, o cristianismo não é um conceito ideológico, Exato. não é uma filosofia, não é nenhum estilo de vida. Cristianismo é um novo nascimento. É um novo nascimento, é uma nova criatura. E aí a gente já pode ir para quarta-feira, né? Ótimo. Trata do recuperando, já ia falar recapitulando 7. Recapitulando 7. Já tão viciado em falar isso, mas é recuperando o que foi perdido. Uhum. Aí mexe. Porque a queda trouxe prejuízos para a educação. Afetou tudo. A gente viu ali. Na verdade, reduziu na pirâmide ali, reduziu para o ouvir
e de vez em quando vê, né? E aí afetou todo o aprendizado. Como podemos recuperar isso? E aí eu até sugiro aí, segunda epístola de Pedro, 1, verso 5 até o 7, para explicar como recuperar tudo isso, né? Como conhecer a Deus, seu caráter, sua bondade, seu amor, para voltar à verdadeira educação. Quer ler para a gente? Aqui, eu leio, vou ler, e lendo eu vou tirar um princípio aqui. Ó. O texto diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude conhecimento, com conhecimento domínio próprio, com domínio próprio perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. O princípio aqui, ó, é integral a educação. Você está vendo que o desafio que o apóstolo Pedro está deixando para nós é voltar a ter a educação que nós tínhamos no Éden, que envolvia o cognitivo, mas extrapolava nas nossas atitudes, nas nossas virtudes, no domínio próprio, na perseverança, que é o que um jardim ensina. O camarada que bota uma semente no chão e rega, aduba, cuida, para depois de um tempo ver nascer, ver frutificar, germinar a planta, e depois de um tempo frutificar, esse camarada é perseverante, ele é diligente. A educação é integral. Não é ansioso. Como? Não é ansioso, querendo não já... Não é ansioso, cara. Não tem como. E o que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte, é que a nossa fé ela precisa ser desenvolvida assim, de maneira integral. É assim que nós somos educados. Eu li uma frase, agora eu não lembro se foi no livro do John Piper ou se foi no livro do Charles Spurgeon. Agora eu não estou me recordando. Dizia assim, um eucalipto você consegue em 2 anos, mas um carvalho é um longo tempo. Para você plantar uma semente de eucalipto ali, você vai e tal, rapidão. Tecnicamente, uns 2 a 5 anos você tem um eucalipto já. Mas agora, um carvalho. Aí, ó. Agora, qual é a madeira mais resistente? É o carvalho. Demora muito mais para fazer, mas é muito mais resistente. É uma madeira nobre que dura aí. Você faz um móvel com uma madeira dessa, dura eternidade, brincadeira, né? Mas dura muito tempo. Agora, o que a gente quer? A gente quer o imersão. Quem estuda inglês gosta, e quem faz cursinho também gosta muito dessa expressão, né? Imersão. Eu fiz cursinho por 3 anos para tentar ser médico. Fiz o cursinho da Poli em São Paulo, e eu não gostava de agosto, que era para mim dos piores momentos, que era o período de imersão. Que era imersão. Era o dia inteiro estudando, e estuda, e recapitula, e faz, e revia tudo que você já tinha visto. Cara, eu não gostava, porque era um decoreba. Ó, decora aqui. A fórmula de Bhaskara, você precisa de uma musiquinha. A fórmula tal, você precisa disso. E, na verdade, eu nunca gostei disso. Por quê? Porque eu era ruim de decoreba. Não sou bom. E assim, quer que eu faça uma coisa que tem que decorar? Lascou. Até para gravar vídeo, se me der uma fala, eu sofro. Porque eu não vou conseguir falar direito aquilo. Eu sou ruim de decorar. Eu preciso entender o propósito. E aí, do meu jeito, eu prefiro fazer. E na verdade, é isso, né? Na verdade, nós perdemos esse fator do Éden. E aqui eu gosto bastante desse texto, porque ele faz uma sequência bem clara, né? Diligente. Você é diligente? Então, associai com a vossa fé a virtude. E aí vem o conhecimento. O conhecimento vem logo depois de uma virtude, né? Esse conhecimento. E conhecimento não é a teoria, né? Para a Bíblia, exato, é viver junto. Por isso você fala a questão do casal, né? Quer conhecer uma pessoa? Vive com ela. Você vai conhecer. E viver com Deus, é isso que ele pede. Com conhecimento, domínio próprio. Você pega um agricultor, cara, ele tem que acordar cedo. Ele, às vezes, pode estar cansado do dia anterior, mas ele tem que ir, porque se ele não for, não tem como. Perseverança, depois piedade, fraternidade, amor. Não tem como, né? É uma visão holística da educação.
É uma visão. Muito bom. E aí a gente já pode ir para a próxima parte aí, Sim. que é... Ah, não, só sistematizar aqui uma coisa, que eu esqueci de falar disso. Eva, ela realmente perdeu esse tipo de coisa, né? Até Sim. que chegasse ao ponto de correr o risco de perder o amor, que é o fator final, né? E esse agora tinha que recuperar tudo. Que coisa. É isso mesmo. E aí, na quinta-feira, os que desprezam a autoridade. E aí, a gente, Sim. para mim, essa questão aí do desprezo da autoridade se refere muito à educação de hoje, né? Sim. E agora, é que na verdade, eu queimei a largada, né? Que aqui era a hora de falar. Que, olha o que está acontecendo. A nossa sociedade, ela está, com todas as suas forças, vendendo a ideia de que não existe uma autoridade suprema, que não existe, que você não precisa se curvar diante de ninguém, que nós somos todos iguais, não diante diante da nossa vida, mas que em autoridade, em conhecimento. E quando a gente faz isso, é muito fácil de nós rejeitarmos qualquer hierarquia, qualquer autoridade. A gente está vendo isso em sala de aula, mas isso também acontece na igreja, também está acontecendo no trabalho. E olha, eu creio de verdade que isso é um instrumento nas mãos do inimigo. Porque aí, quando chega na hora da autoridade de Deus, a gente veio questionando desde bebê tudo quanto é autoridade. Na hora de questionar a autoridade de Deus fica mais fácil, né? É mais tranquilo de você duvidar, de você ter dificuldade de confiar nele, de colocar a sua vida financeira, de colocar o teu estilo de vida, colocar as tuas práticas na mão dele. É por isso também que o apóstolo Pedro ele abre o capítulo 2 fazendo uma comparação bem forte. Ele fala o seguinte, olha, esse tipo de vida onde não há submissão é a vida dos anjos que caíram lá, dos anjos apostatados, dos demônios. E eu achei bem claro, se Deus não vai poupar eles, aí Pedrão joga duro, né? Se Deus não vai poupar eles, não pensa que ele vai poupar vocês. Vai ser a mesma pegada. Agora, você falou algo interessante. Ele joga duro. E esse jogar duro tá meio... hoje em dia, jogar duro já ficou ruim. Sim, sim, Até sim. se você, tipo, se você... Vamos colocar um exemplo aqui. Se aqui na live a gente fala alguma coisa um pouquinho mais duro, sabe o que acontece? As pessoas começam a falar, não, dá um dislike, não gostei, não, que absurdo, colocam comentários negativos. Não estou falando que isso aconteceu, porque graças a Deus aqui não aconteceu. Mas é essa a situação que ocorre. Quando alguma Pastor, coisa... eu vou falar um negócio. Eu não vou entrar no meio da questão, porque é um assunto teologicamente longo, daria um programa só sobre isso. Mas esses dias eu estava vendo uma discussão que era o seguinte: duas pessoas, dois camaradas que entendiam de Bíblia, dois teólogos, estavam conversando o seguinte: como é que seria a destruição final dos ímpios? Aí um disse, não, vai ser pelo fogo. O outro, não pode ser pelo fogo, porque um Deus de amor não vai condenar ninguém a morrer pelo fogo, que é uma sentença tão cruel que nem os juízes humanos fazem. Aí, uma terceira pessoa que estava assistindo a conversa, ela falou assim, tá, mas se não vai ser pelo fogo, vai ser como? E aqui que vem o detalhe. Aí o cara falou assim, não, vai ser tipo... você viu Vingadores? Sim, eu vi. Ah, então vai ser tipo o estalar de dedo do Thanos. Olha que loucura. O Thanos é referência. A Bíblia... Não, a Bíblia a gente tem que ler diferente. Mas o Vingadores a gente toma como referência. O desaparecer. Não, eu não estou dizendo que vai... deixar bem claro, eu não estou me posicionando aqui. Eu só estou achando curioso o seguinte, que às vezes a gente toma como referência uma coisa que é nitidamente ficção e deixa de lado aquilo que é revelação. E que é o que acontece quando nós não somos submissos. A gente assume por verdade o que os nossos professores falam na faculdade, a gente assume por verdade o que os nossos líderes ideológicos na política falam, a gente assume como verdade o que o jornal fala, mas quando chega na Bíblia, aí não vale. Querido, submissão às autoridades. Só que vale lembrar que a mesma Bíblia que eu estou falando que deve ser a sua principal autoridade, ela pede para você ser submisso a autoridades políticas e civis, autoridades pedagógicas, seu professor. Você tem que ser submisso, sim. Não confunda as coisas. Só eu
quero que você entenda que a maior submissão que nós temos é com o nosso Criador. Por isso que a lição começa com Éden e, logicamente, se é submisso ao Criador, é submisso às Escrituras. E um dos fatores que mais atrapalham essa questão da própria autoridade é realmente a pessoa não querer aceitar isso e continuamente ela vai rejeitando essa autoridade até o ponto em que ela fala assim, não, discordou de mim, não aceito, não. É isso mesmo. Não é isso, não é assim. E isso vai afetando de tal forma que ela rejeita as autoridades, rejeita, seja a autoridade da Bíblia, seja uma autoridade pessoal, tudo que vai contra o pensamento dela, ela vai rejeitar, né? E esse é o primeiro passo para você nunca mais aprender, né? É você achar que a grande autoridade é sua. E eu queria até fazer um paralelo, dizendo o seguinte, que às vezes isso ocorre quando a gente troca a autoridade da própria teologia. Para os grandes cientistas, a teologia era a mãe das ciências. Ela era a autoridade máxima. O conhecimento, o que seria a teologia? O conhecimento de Deus, primeiro, era o princípio da sabedoria, como diz a Bíblia, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois vinham as outras coisas. Mas aí o que ocorre? Eles trocaram, tiraram a teologia de cima e colocaram a sociologia. Então, o que acontece comigo, como pessoa, é que afeta. Foi o exemplo que você deu. A pessoa fala assim, como um Deus de amor me matar? Não, não pode ser. Então, aí começa a basear na sociologia, e aí afeta tudo, né? Então, se você quer ter a verdadeira educação, você que está nos ouvindo, eu também preciso ter isso sempre na minha mente. Quero ter a verdadeira educação para a redenção, a autoridade é o primeiro passo. E a autoridade é a autoridade escriturística da Bíblia, de Deus, como o grande eu sou da sua vida. E aí, o segundo passo, depois de desprezar, é difamar a autoridade, né? Já percebeu que as pessoas começam a difamar a autoridade? Ah, mas sujeito e tal, e não sei o quê, e aí acaba. E nesse difamar, sabe que o apóstolo Pedro ele fala o seguinte, que as pessoas acabam falando de coisas que elas nem sabem, que elas são ignorantes. Cara, e isso é um perigo tremendo, porque agora vamos falar a verdade, assim, ó. Com certeza, você que está nos assistindo, tem algum assunto que você domina, mas tem outras áreas que você não domina, ninguém é bom em tudo. O problema é o seguinte, o que o apóstolo Pedro está falando é que tem gente que, para atacar a pessoa, acaba falando de coisas que não sabe. Aí, quem sabe, da intimidade da pessoa, ou de áreas de conhecimento que não estão no teu escopo, ou de detalhes que não fazem parte do teu conhecimento, do teu aprendizado. Muito cuidado, muito cuidado. E principalmente, aí, no contexto que o apóstolo Pedro está usando, para falar contra Deus, contra a igreja, contra líderes espirituais. Olha, segura a mão, que a chance de você cometer um deslize, cometer um erro é muito grande. E tem aquela famosa frase, né? A obra é de Deus, mas executada por homens. Na verdade, eu não concordo muito. Eu acho que a obra de Deus é executada por Deus. Se eu, como homem, estou fazendo errado, eu vou prestar contas. E vale detalhes. Eu tenho para mim o seguinte: outro detalhe que me faz questionar essa frase, pastor, é que sim, a obra de Deus, e assim como você disse que Deus é que está executando, eu entendo o seguinte: nós somos instrumentos. E a verdade é o seguinte: o artista usa o instrumento que ele quer. Exatamente. Cara, quando a gente questiona o instrumento, a escolha, em última instância, a gente está questionando o artista. Porque é ele que escolheu. Ele que optou. Ele está no controle. Cuidado. E aqui, vamos falar um português bem claro. Não estamos falando só... Você está indo numa escola sabatina, está estudando, vai ir na igreja na semana. Não estamos falando só de líderes religiosos da nossa denominação. Cuidado. Nós sabemos, à luz da Bíblia, que existe certo e errado, que existem boas práticas, que existem pessoas que pregam um evangelho que é deturpado.
Nós vimos lá, o Apocalipse e o livro de Mateus nos falam de falsos cristos, falsos profetas. Mas não seja você o primeiro a sair apontando dedos ou difamando. Deixa Deus, deixa ele ser a autoridade, não a gente. Verdade. E aqui diz assim, ó, especialmente aqueles que seguindo, que é 2 Pedro 2:10, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Pedro falando forte aqui. E talvez se Pedro vivesse no período que nós vivemos hoje, Pedro certeza cairia aí no WhatsApp, sendo bom. Tomaria um susto, né? No Instagram, no Facebook. E diz que a fase final, no verso 12, fala assim, vou ler o 11 e o 12, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Nem os anjos difamam a pessoa que é ruim, né? Exatamente. E aí termina, esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, e na sua destruição também hão de ser destruídos, né? E aí entra nessa terceira parte. Primeiro, a pessoa despreza a autoridade, segundo, ela difama a autoridade, depois ela começa a afrontar a autoridade. E aí, é isso. Insubordinada e fica também insubmissa. Não quer saber de submissão, porque ela não é subordinada a nada e nem ninguém. E para terminar, o que você diria aí como um resumo final dessa lição? Ó, resumo final vai uma dica para você, tá bom? O que eu aprendi nessa semana é o seguinte, Deus quer que nós nos desenvolvamos. E enquanto esteve sob controle dele, ele fez de tudo para dar o melhor ambiente, a melhor situação e as melhores oportunidades para que eu conhecesse mais, para que a humanidade conhecesse ele melhor. Vou fazer um apelo para você. No que está ao seu alcance, faça de tudo para oferecer o melhor ambiente, as melhores oportunidades e as melhores situações para que os teus alunos conheçam o seu Criador cada vez mais. Muito bom. E eu diria o seguinte, se você quer saber, se você está entrando na comunhão correta com Deus, no aprendizado correto, na educação correta, cada detalhe da vida conta. Cada detalhe da vida é sala de aula. Para pergunta simples, mas eu posso isso, posso aquilo, é um aprendizado. É isso que você vai aprender. Seja em qual lugar for, você está aprendendo. O ser humano está aprendendo em cada situação, em cada condição, em cada coisa ele está aprendendo. E aí eu até digo assim, Vini, que Deus é como o Senhor Miyagi. Aqui, ó. Tira casaco, bota casaco. Mas é uma coisa interessante. Quem já assistiu Karate Kid lá no passado, sabe? Que ele pegava o Daniel San lá e falava, limpa o negócio. E o sujeito estava lá, limpando. Limpa não sei o quê, lixa não sei o quê. O sujeito estava lá lixando. E tinha que fazer assim, assim. E aí ele falava, limpa a vidraça. Eu ia dar o soco, ele, pá, faz tal coisa. Ia fazer outra, ele defendia. Porque estava inerente, né? Já estava nele aquilo, de tanto que ele executou. A mesma coisa a comunhão com Deus e a educação nas coisas de Deus. Repete, 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 repete. Vai chegar o momento que você precisar, automaticamente isso vai fluir. Porque Perfeito. você é educado para a redenção. E redenção, se você tira o R, você cedilha o A e o O, fica Éden. Então, redenção é um retorno ao Éden. Volte para o Éden, tenha educação de todo o ambiente, de todas as áreas, de todas as coisas que você vê, ouve, toca, experimenta, sente o cheiro, tudo é aprendizado. Talvez valha a pena ter um jejum, né, dos sentidos. Jejuar para algumas coisas, muita coisa que eu estou vendo, preciso jejuar, muita coisa que eu estou ouvindo, preciso jejuar para que eu possa aprender de Deus de verdade. Amém. É isso. Vamos lá, então? Galera, segue lá, Pão com Mostarda. Coloca aí inscrever-se também no
aqui no Recapitulando No 7. Recapitulando, claro. E faça parte, compartilhe, faça parte desse pequeno ministério que a gente está começando para a honra e glória de Deus. Um grande abraço e nos vemos na próxima quinta. Tamo junto. Valeu, Abração, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.